E carbono faz 4 ligações. Então, calma lá. Vamos dar o direito a ele de ter suas 4 ligações. Afinal, o carbono, quando vai preso, até o delegado respeita ele. Porque ele diz assim, tenho direito a 4 ligações. Pecinha pequenininha branca, representando átomos de hidrogênio, né, gente? Aquele cara que muita gente... Como é que ele é produzido, né? Você esfregar a lâmpada embaixo d'água, sai um ser lá que é quem? O hidrogênio, tá bom? Olha aqui. Você tem agora uma estrutura onde eu coloquei um carbono terciário. Olha só o carbono terciário. Ele faz uma ligação dupla com outro carbono. Ele faz uma ligação simples com carbono e outra simples com outro carbono. Ele tem 4 ligações e ele é terciário porque ele reza o terço? Não, porque ele tem 3 carbonos ligados a ele. Por isso que ele é terciário. Então, aqui você tem uma nova estrutura com um carbono terciário. A cadeia principal, ela tem 3 carbonos. E o carbono do meio dessa cadeia, ele tem a ramificação metil. Então, essa cadeia, como que eu dou o nome numa cadeia ramificada? Eu olho quem é a ramificação, é o CH3, tem o nome de metil, tem tabela para isso, né, para você ver o nome das ramificações. 1-metilpropeno, é isso que eu iria dizer, mas eu percebi a besteira que eu ia falar agora. Ramificação nunca está na ponta da cadeia. Porque se ela vem para a ponta, ela agora vai fazer parte da cadeia principal. Ela incorpora-se à cadeia principal. Então, essa inversão que eu fiz, colocando um hidrogênio no meio e o CH3 agora na ponta, aí eu já não tenho mais metilpropeno. Agora o que eu tenho é a substância buteno. O CH3 na ponta não é ramificação. Ele incorpora-se à cadeia principal. E agora a cadeia principal é chamada de buteno. Só que, aí sim, a ligação dupla poderia estar entre o primeiro e o segundo carbono, mas ela está entre o segundo e o terceiro. Então eu devo dizer aqui, but2eno. Se ela estivesse, a ligação π, estivesse no carbono 1 e 2 aqui, nesse meio, eu diria but1eno. Seria um buteno, seria but1eno a nomenclatura atualizada. Livros que trazem assim o número do nome, eles estão desatualizados, livros, apostilas, tira da reta, porque química orgânica atualiza aí muitas vezes a cada 5 anos. Então usa coisas atualizadas. Gente, esse cara que eu estou mostrando para você é o 2-buteno, chamado antigamente, usando a linguagem que a Maria Clara está usando, porque muitos livros ainda seguem isso. Linguagem oficial, but2eno. Cadeia aberta. Normal, esse aqui, normal. Veja, esse é o but2eno, que não tem ramificação metil, não tem mais ramificação aqui. Normal. Insaturada. Aberta. Normal porque não é ramificada. Insaturada. Aberta e homogênea. Ah, mas não tem o cara cinza aí, professor? Não. O cara cinza é carbono também. É como eu expliquei aí desde o início. Eu apenas uso uma peça cinza quando tem uma ligação dupla para poder fazer o encaixe, porque, de fato, átomos de carbono têm uma diferença na eletrosfera, mas continua sendo o mesmo elemento. Para ser heterogênea, eu tenho que ter um elemento diferente de carbono no meio da cadeia. Repito para você. Se a ligação dupla estivesse entre o carbono 1 e o 2, seria o but1eno. Mas nesse caso é o but2eno. Outra coisa importante. Eu disse but2eno. Por que eu não disse but3eno? Afinal, a dupla está entre o 2 e o 3. Por que eu não escolhi o número 3? Você não vai chamar de but3eno, porque na química orgânica,
usamos a regra dos menores números possíveis. Você pode usar o número 2 ou o número 3, você usa o número 2. Porque isso é uma regra da química orgânica. Como eu disse para você, como escolher a cadeia principal? Ela tem o que é mais importante. Então, veja, são regras fáceis de guardar. Como que eu vou numerar uma cadeia? Começando pela ponta mais perto de quem é mais importante. Nós não tivemos aqui, nesta aula, nenhum exemplo de cadeia que teve dificuldade de começar a numerar, e não é o caso ainda. Se houver carbono terciário, carbono ligado a 3 átomos de carbono, aí eu tenho uma cadeia ramificada. Agora, quando eu olho para uma cadeia e vejo apenas átomos de carbono, que só tem no máximo 2 carbonos ligados a ele, aí eu tenho uma cadeia normal, uma cadeia não ramificada. Então veja que são pontos que a gente bateu aqui. Se houver ligação π entre carbonos, aí eu tenho uma cadeia insaturada. Muito importante. Se você tem uma ligação dupla, e aí vai aparecer a ligação π, sempre tem uma dupla ou tripla, mas entre um carbono e alguém que não é carbono, a cadeia não é chamada de insaturada, hein? Fique esperto com isso. E agora, minuto final aqui, só para finalizar a aula. Então, essa cadeia, repito, met, et, prop, but. Tem ligação dupla em. E o, porque é hidrocarboneto. Álcool, se for álcool, termina com ol. Aldeído, termina com al. Ácido carboxílico termina com oico. Aí tem toda uma tabela. E esses 4 são os que mais aparecem aí, por exemplo, em vestibulares e na vida de vocês. Ok? Se houver carbono terciário, você vai ter cadeia ramificada. Aí você tem que ficar esperto. Aí você tem que achar a cadeia principal. E quem não é cadeia principal é ramificação. Aí você pega uma... Veja que há várias tabelas na química orgânica. E uma é a tabela de ramificações. Então, quando tem ramificação, você olha na tabela qual é a ramificação que você está lidando naquele momento ali. Nesse caso, não há ramificação, uma cadeia chamada de cadeia normal ou não ramificada, but2n. Outra coisa importante, então, coloque a numeração no meio da cadeia separado por hífens. Cadeia anteriormente vista, metilpropeno. Coloque um hífen entre o nome metil e o nome propeno, que é o nome da cadeia principal. Encerramos aqui, então, essa aula.